Olá, olá, olá! Mais um dia, mais um dia, mais uma live que o Senhor nos proporciona. Ouvindo um louvor aqui. Sejam bem-vindos no nosso 24º dia, gente. Confesso que não é pra andar ansioso por coisa alguma, mas eu já tô meio triste já, porque tá acabando. Passou muito rápido, 31 dias passa muito rápido. Como pode? Passou voando. E aí estamos aqui no capítulo 23 de Provérbios, mas assim, já se encaminhando pro fim, né? Mas que bom, né? Se você tá aqui desde o começo, que bom, vai me contando depois como que foi essa experiência aí de Provérbios. E eu tenho algo muito, que bom, Ramos, eu também fico muito feliz. Eu tenho algo muito especial para contar para vocês, que Deus estava me colocando no meu coração. Eu vou fazer um apunhado de todas as minhas anotações, de versículo por versículo, capítulo por capítulo, e vou disponibilizar depois. Eu só preciso ver como que eu vou fazer com a logística. Por quê? Eu tava olhando que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro de provérbios, mas não é um livro detalhado de provérbios, é de algumas coisas. E o Charles Spurgeon também, mas ele não tem um detalhado, que são as duas pessoas assim que eu mais gosto, né? Que eu tenho mais referência. Eles também não têm detalhado. Tanto o Spurgeon quanto o pastor Hernandes, eles não têm os livros detalhados de provérbios. Então eu quero fazer isso, porque foi detalhado, né? Foi versículo por versículo, então eu quero disponibilizar depois. E aí deu esse insight, assim. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de fazer só o geralzão, né? Então, capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu acho que fica muito mais interessante. Então, sejam bem-vindos. Alguém perguntou do canal? O canal, Lulis, o link tá na minha bio, mas é Helena Barreto, Helena com um H e 2 N's. Helena Barreto 2. Esse é o nome do canal. Mas qualquer coisa é só entrar aqui no meu perfil, o link já tá na bio. Aí você já consegue se inscrever. Bem-vinda, Lúcia, seja muito bem-vinda. Todos aqui sejam muito bem-vindos. Já vamos começar esse dia de hoje acordando esses dedinhos aí. Encaminha pro máximo de pessoas. Já curte a live. Vamos bater uma meta hoje, gente? Ontem foi, eu acho que 38. Antes de ontem batemos 58k. Acho que ontem a gente conseguiu até chegar a 40. Vamos ver se a gente consegue hoje também bater? Chamar mais pessoas aqui? Como eu falei, se você não conseguiu assistir nenhum dos outros dias, não tem problema, sabe por quê? Porque a gente tá na parte mais... Acho que... Se eu fosse falar pra vocês, essa é a parte mais importante de Provérbios, porque são os 30 ditados mais importantes que a gente tem. Ontem a gente deu introdução nos 5 ditados, então hoje a gente vai continuar. E a gente vai terminar, basicamente, esses 30 ditados amanhã. Então, é a parte mais importante de Provérbios. Se eu fosse falar pra você quais você assistiria, é exatamente ontem e hoje. São as partes mais importantes. Então, já chega me ajudando aqui. Eu sempre falo, a gente não é desse mundo, mas estamos nesse mundo. Dentro desse mundo, estamos dentro dessa plataforma. E eu preciso de vocês. Essa plataforma não entende as intenções de vocês, ela só entende as ações de vocês. E como nós estamos aprendendo aqui, não somos seres humanos individuais, precisamos uns dos outros. Então eu já te peço, compartilha com o máximo de pessoas. Aquelas pessoas que podem curtir a live também curta. Quem puder também ajudar nas metas, eu também agradeço. E vamos começar mais um dia. Antes de começar, eu sempre gosto de saber quem tá aqui pela primeira vez. Se você tá aqui pela primeira vez, coloca aqui. Primeira vez, Helena, caí de paraquedas nessa live e tô aqui pela primeira vez. Eu gosto de sempre saber quem tá aqui pela primeira vez, porque eu gosto de alinhar. Claudinei, seja bem-vindo. Eu gosto de alinhar vocês, para vocês não virem aqui com as motivações erradas. David, seja bem-vindo a primeira vez. Bom dia, sejam muito bem-vindos. A gente tem aprendido algo aqui muito importante. O que significa esse algo muito importante, Helena? É exatamente isso. Você nunca dispõe a fazer nada sem saber o que você quer receber. Então eu sempre falo, olha, vem aqui sabendo o que você quer receber. Porque se a gente está fazendo um momento de alinhamento, nós estamos recebendo sabedoria que vem dos céus, do alto, a gente precisa saber o que a gente quer receber. Então, mesmo que você comece o propósito hoje, o meu alinhamento, a minha instrução para você hoje é nunca se disponha a fazer nada, assistir essa live sem saber o que você quer receber.
Você quer receber mais sabedoria? Por quê? Eu sempre falo isso. A nossa mente e o nosso corpo, gente, ele produz hormônios. E ao produzir hormônios, ele se prepara para esse momento. E não somente isso. Por que a palavra fala que a gente pede, pede e não vai receber? Porque a gente também não sabe, a gente não tem esse alinhamento. Por isso que eu gosto de sempre dar essa instrução. Quem tá aqui pela primeira vez, quem também não tá. Às vezes esqueceu, não sabe por que tá aqui, não sabe por que tá assistindo a live todos os dias, ou por que vai começar esse propósito aqui. Então eu já falo, primeiro, já faça um alinhamento, porque fala assim na terra como é no céu, né? Isso aqui é alinhamento de vontades. É você falar pro Senhor, Senhor, eu tenho essa vontade, mas eu apresento a Ti, me mostra as Tuas. Sempre falo também, não existe silêncio de Deus para quem tá com a Bíblia aberta. Se você tiver com a Bíblia aberta, o Senhor vai falar a todo momento. Amém? Então, sejam bem-vindos. Já peço quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no TikTok. Por quê? Você consegue ficar a par de todas as situações, de todos os conteúdos. Todos os dias tem conteúdos novos aqui. Ativa o Hurt Me. O Hurt Me te deixa ciente de todas as lives. Vamos ter convidados aí com algumas entrevistas. Se você também quiser acompanhar as entrevistas, algumas tá na íntegra lá no canal do YouTube. Então você pode clicar no meu nome e no meu perfil, um link já tem lá. Então você já cai no perfil do YouTube. E aí você já faz a sua inscrição, tá bom? Pra quem não estava aqui ontem, nós vamos fazer uma apunhada. Eu sempre gosto de fazer um apunhadinho pra gente entender o que a gente aprendeu ontem. Por quê? Às vezes você não consegue se situar, então a gente já vai ensinando, né? Aqui a gente leu o capítulo 22 de Provérbios, né? Então ele fala que a pessoa sábia, ela jamais vai comprometer a reputação dela por causa de outras coisas ou por coisas pequenas. Então ela sempre vai se preocupar com a reputação no sentido de realmente, eu não vou aqui me corromper ou ganhar um dinheiro a mais por causa de alguma coisa. Isso vai comprometer principalmente meu relacionamento com Cristo, porque depois a gente vai pagar um preço muito grande por causa disso. Ele também vem falando do rico e do pobre, que os dois têm algo em comum, né? Deus, ele fez os dois, e por isso que ele não faz acepção de pessoas. Então ele vem falando como é importante a gente não fazer acepção de pessoas também, né? Fala também dos ingênuos e do prudente, porque o prudente, ele vê o perigo, ele se desvia desse perigo. Já o tolo, o insensato, não, ele acaba passando perto do perigo e sofre as consequências. Então, a importância da gente ter sabedoria é que a gente não vai ficar flertando com o mal ou com o pecado. A gente simplesmente vai se desviar dele. Então, isso é importante também. Que mais que a gente aprendeu? Nós aprendemos também que a gente tem que ter alguns posicionamentos. E um desses posicionamentos também é se afastar de zombadores. Zombadores você não discute, você não fica conversando em ambientes assim, principalmente ambientes de live ou ambientes, não somente ambientes, mas a sua vida. Se afaste dessas pessoas, porque o zombador, com ele traz as brigas. Então, todas as pessoas que estiverem perto de zombadores vão ter brigas e não adianta você nem tirar ele dessa briga, porque ele é tão insensato que as palavras deles vão se colocar de novo em briga, o comportamento deles vão colocar eles novamente em brigas, e se você tira ele hoje, amanhã ele tá em briga de novo. Então, não compensa. Então, o mais fácil é ou se afasta ou nem chega perto. São pessoas que a Bíblia nos manda se afastar, né? Também fala da criança, como é importante, e a gente vai aprender também aqui hoje, tem alguns ditados que ele ensina justamente sobre isso, como é importante o pai e a mãe, eles conduzirem a criança, disciplinar, porque a gente vai ver que o nosso Deus, como na condição de nosso pai, tô fazendo um resumão de ontem, a gente vai começar hoje no capítulo 23, mas tô fazendo um resumão de ontem do que nós conversamos na live. E aí ele vem falando que o nosso Deus, na condição de nosso pai, ele vai nos disciplinar, porque a disciplina é a forma de amar dele também. Então, quem ama, disciplina. Então, como é importante, principalmente, conduzir a criança na fase ali dos primeiros anos. Fala aqui, enquanto há esperança. Nesse enquanto há esperança é no sentido na formação do caráter, porque quando a criança ela tem de 0 a 7 anos, 90% do comando dessa criança é dos pais e 10% da criança. Depois, isso inverte.
dos 7 até os 22, 90% da criança e 10% dos pais. E depois, na fase adulta, já não tem mais esse controle, é 100% do ser humano. Então, isso é importante. Nessa fase, principalmente, de domínio dos pais, ele corrigir aquele coração, porque a Bíblia fala que o coração da criança é inclinado em insensatez. Então, por causa disso, é importante disciplinar, porque você vai corrigir e vai ter que colher os frutos lá na frente por essa correção, então é importante. E aí, foi o que eu falei pra vocês, aqui entra numa fase, eu acho que é a fase mais, tenho certeza que é a fase mais importante de Provérbios, porque são os 30 ditados sábios que Salomão dá pra gente. Esses 30 ditados sábios, ele fala assim, ó, não é só pra você escutar, é pra você ouvir. Não só ouvir, mas você tem que guardar e principalmente ter na ponta da língua, porque esses ditados é aqueles ditados que vão produzir em vocês uma confiança plena no Senhor e principalmente vocês vão saber da verdadeira verdade. Olha que interessante. Por isso que ele separou esses 30 ditados, para produzir uma confiança no Senhor plena, inabalável e principalmente para a gente saber sobre a verdade. Então, no primeiro, ele já vem falando, né? Como a gente tem que defender o pobre. É obrigação nossa defender o pobre. Então, porque Deus, ele tem essa necessidade, a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, e defender. A Bíblia até fala que quando a gente faz isso, a gente faz como se fosse para Deus mesmo. Então, é importante. O segundo ditado é cuidado com as más companhias. Sempre tem aquele ditado assim, né? Não sei se vocês já ouviram. Os maus costumes corrompem os bons costumes. E exatamente. Você pode ter sido criado na melhor educação ou pode ter tido o melhor ensino. Se você ficar perto de pessoas que têm comportamentos horríveis, basicamente você vai se amoldar. A gente é as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você anda com 5 pessoas que têm comportamentos ruins, você vai ser a 6ª pessoa a ter esse tipo de comportamento. E a Bíblia já vem trazendo esse alerta. É o segundo ditado. Então, assim, ó, não faça amizade com pessoas briguentas, porque daqui a pouco você nem vai perceber. Você acha que tá influenciando e tá sendo influenciado. Vai virar briguento. Então, assim, não ande com essas pessoas. Ele fala exatamente isso, né? Ele fala também sobre o perigo das dívidas, né? Que é o terceiro ditado. Tome cuidado, não vá fazer dívidas que vá comprometer toda a sua saúde financeira, porque a gente aprende aqui, temos aprendido muito sobre isso, que a sabedoria, quando nós somos pessoas sábias, isso não afeta somente a gente, afeta todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então a sabedoria, cuidar da saúde financeira também, porque a partir do momento que a gente entende que todas as 11 áreas da nossa vida são sistêmicas, e quando eu fico defasada em uma das áreas, que é realmente a saúde financeira, e pesquisas comprovam que os casais hoje em dia se separam justamente pela parte financeira, causa muitas brigas, a gente acaba aprendendo que a gente precisa tomar cuidado. Então, a sabedoria é justamente para não deixar uma área defasada, porque a partir do momento que essa área, principalmente a financeira, ela fica defasada, automaticamente vai puxando as outras. É um abismo puxando o outro mesmo. Então, é importante a gente tomar cuidado. E ele vem trazendo o quarto ditado, né? Ele fala sobre os marcadores de divisa. Os marcadores de divisa é exatamente a gente respeitar os limites. Antigamente eles colocavam os marcadores de divisa nas terras, então as pessoas não podiam tirar, porque ali era considerado como se fosse maldição mesmo, respeito. Então os marcadores de divisa pra gente é pra gente respeitar os limites, não ultrapassar os limites que foram impostos. E no quinto ditado, ele fala sobre a excelência da gente fazer as coisas. A excelência te abre portas que muitas vezes você não conseguiria abrir sozinho, mas é aquele esforço diário, porque Deus, ele dá uma recompensa. Então você tá aqui todos os dias, tem recompensa do céu para você. Todos os dias que você vem aqui, se dispõe a aprender mais, se dispõe a ler a Bíblia, tem recompensa para você. Então saiba ser diligente, eu sempre falo, né? Tenha coragem, verdade, humildade, mas acima de tudo tenha intencionalidade, né? Não vem aqui de qualquer maneira, não porque sou eu, mas é porque a gente está se apresentando a Deus. E a gente entendeu que há um poder, a gente viu, há um poder. Quando Deus, ele desce na terra, vê o que o povo tá fazendo lá, eles estão construindo uma torre, e estão tentando, por mais que as motivações estavam totalmente erradas, mas sai um diamante bruto da boca do Senhor que dá pra gente
uma dimensão do que a gente pode fazer quando nós estamos em unidade de linguagem. E ele fala, olha, esse povo está em unidade de linguagem. Eu vou ter que aqui separá-los, porque senão ninguém vai conseguir deter eles. Então há um poder quando a gente se junta aqui, fica em unidade de linguagem, para todos aprender. A gente recebe um diamante bruto. Então tudo que a gente pede realmente é concedido. Porque tem essa unidade de linguagem. E ele fala que, né, Deus recompensa. E hoje nós entraremos no verso 23, que nós aprenderemos sobre os outros ditados. E eu já te peço, se você está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está aqui há mais tempo, também seja muito bem-vindo. E eu te peço, antes de começar essa live, já compartilha para os seus 10 primeiros contatos. Se puder compartilhar com mais pessoas, compartilha. É impossível fazer essa live sozinha, é impossível estar aqui sozinha. Eu dependo de vocês também, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, até porque o Senhor nem quer que nós sejamos autônomos. A gente acabou de ler, a gente aprendeu um tempo atrás, que aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que vive de modo não dependo de ninguém, é uma pessoa orgulhosa. E nós aprendemos o que é o orgulho aqui. Nós confessamos o orgulho aqui e nós colocamos diante de Deus, trouxemos a luz. Então nós vamos quebrando esses orgulhos, né? Também acredito que a gente tem que dar honra a quem tem honra na medida da sua honra, né? Então, se você tem aprendido com esse conteúdo, se você tem sido abençoado com esse conteúdo, me dê a honra no sentido de compartilhar para mais pessoas, para essas pessoas também aprenderem. Não sejamos egoístas, né? O sábio é aquele que não só aprende o conteúdo, mas ele compartilha para mais pessoas. Amém? Então, vamos começar. Eu sempre gosto de deixar alguns lembretes aqui, mas eu acho que hoje tem poucas pessoas, né? Então dá pra ir. Depois vocês vão aprendendo nos próximos vídeos. Tem aí algumas regrinhas que eu coloco. Não é regrinha, mas assim, algumas dicas que eu dou pra fazer uma bela devocional. Pra tornar esse ambiente mais prazeroso. Gente, só vai me sinalizando. O som tá bom pra vocês? Tá muito escuro aqui? Me sinaliza. Tá tudo bom aí? Pra gente começar, já vamos orar? Bora, bora. Som tá bom, luz tá bom, ambiente tá bom? Vai me sinalizando? Sim? Tá bom, né? Tá ótimo. Então vamos lá. Já fechem os olhos aí e vamos começar mais um dia. 24º dia. Senhor, obrigada. Obrigada porque hoje é o nosso 24º dia. E que honra, que prazer, Pai, é a gente poder chegar em 24 dias aprendendo mais de Ti. Eu sempre falo que acredito que quando o Senhor coloca algo no nosso coração, a gente acha que é por alguma coisa, mas no final é por outra. E foi um privilégio, tem sido um privilégio, e eu não consigo nem ser a mesma pessoa desde quando eu comecei essas lives. E que bom, Senhor, porque quantas coisas o Senhor me mostrou que eu estava fazendo de errado, quantas coisas que eu precisava recalcular a rota, e isso mostra o Teu amor pela minha vida. Também te peço por cada pessoa que está aqui, Pai. Quantas pessoas entraram aqui? Te peço, cuida delas com muito carinho. Eu tenho certeza que outras pessoas também, assim como eu tenho tido essa sensação que minha rota tem sido calculada, essas pessoas também têm. E eu já te peço pela vida delas. Traga pessoas aqui, Pai, que precisam de direção. Pessoas que precisam ser orientadas, pessoas que precisam ser conduzidas, mas que acima de tudo, pessoas que querem estreitar um relacionamento contigo, que não querem buscar somente as tuas bênçãos, Senhor, mas querem buscar um relacionamento verdadeiro contigo. Um relacionamento onde um filho conheça o pai, aonde um servo conheça o seu rei. Que essas pessoas possam vir aqui somente, não somente para te buscar, mas também para se relacionar contigo. Porque quando nós buscamos esse relacionamento, Senhor, um relacionamento saudável, é bom para tudo, né? A gente tem aprendido que quem busca a sabedoria, ela dá vigor até para os nossos ossos, ela dá vitalidade, Senhor. Então, que todos os dias o Senhor possa trazer um alinhamento nas nossas motivações e, principalmente, que todos os dias o Senhor coloque dentro do coração de cada pessoa que está aqui um fogo, uma chama para aprender mais de Ti, para conhecer mais quem o Senhor é, para se relacionar contigo de uma forma verdadeira, até porque o Senhor não quer só o nosso coração, o Senhor nos quer por completo, Pai. Então, que corpo, alma, espírito, mente estejam cativos agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra.
Abre o intelecto dos teus filhos, Senhor. Se porventura tiver pessoas aqui que muitas vezes têm dificuldade de aprender sobre a palavra, às vezes tem cansaço, Senhor, às vezes não entende, te peço, Pai, vá nos cérebros, faça conexões neurais, dê novas neuroplasticidades, Pai. Faça conexões que nem mesmo a pessoa já imaginou receber. Porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode fazer aquilo que o homem não faz. É o Senhor que detém o poder da medicina. Nós recebemos aqui um bucomaxilo que falou, Senhor, que operou, mas que não eram as mãos deles, era a tua, Pai. E nós cremos que o Senhor pode atuar dessa forma magnífica. Abre a mente dos teus filhos, não deixe os teus filhos cativos, não deixe os teus filhos no engano, Senhor. Não deixe os seus filhos serem enganados por uma sociedade que a todo momento tem tentado corromper, Pai, valores, pensamentos e principalmente identidade. Que ao ler essa palavra, eles possam estar firmados em Ti. Que cada pessoa, ao ler esse estudo, a ser apresentado, Pai, nessas lives, essas pessoas possam ser transformadas e verem quem realmente elas são em Ti. Que identidades possam ser restauradas, que relacionamentos, principalmente contigo, possam ser renovados. Que cada um que sai aqui saia amando mais ainda a Tua palavra, saia querendo buscar mais ainda da Tua palavra, saia querendo aqui buscar mais de Ti, Senhor. Saia daqui querendo fazer devocionais de horas e horas, porque elas entenderam, Pai, que isso é que estreita um relacionamento contigo, que essa é a verdadeira caminhada cristã. Não é a caminhada cristã que é só feita de movimentos grandiosos, de luzes, de exatamente pirotécnicas, Pai, ou de fumaça, mas é uma caminhada ordinária no dia a dia, onde nós queremos ou não fazer devocional, mas nós nos colocamos na brecha para ouvir a Tua voz, que nós sejamos reconhecidos, Senhor, não somente aqui na terra, mas lá no céu. Que as pessoas aqui que passam por nós conheçam mais de Ti. Que as pessoas que cruzem o nosso caminho possam ver Deus nas nossas atitudes, porque o mundo está cansado de ouvir falar, o mundo agora quer ver, Pai. Então que as pessoas possam ver a Ti dentro dessa live, por cada pessoa que passa aqui, por cada pessoa que comenta, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que as pessoas possam realmente entrar aqui e se achegar mais a Ti. Que não seja eu, Helena, que não seja cada pessoa que está aqui nesses comentários, mas que seja o Senhor. A live é Tua, a palavra é Tua, o povo é Teu, eu sou Tua, Senhor. Faça da forma que quiser. Faça do modelo que quiser, Senhor. Nós estamos aqui totalmente disponíveis para ouvir a Tua voz, disponíveis para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Toma esse ambiente, restaura pessoas. Se porventura tiver pessoas afastadas, que essas pessoas possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra. Se porventura tiver pessoas aqui que foram entristecidas ou machucadas pela igreja, Senhor, que o Senhor possa curar esses corações, que o Senhor possa achegar, Pai, eles a Ti novamente, conectar, Pai, conectar com o corpo, mas um corpo transformado, um corpo restaurado, Senhor. Uma igreja, ela não faz parte de todas as igrejas. Uma pessoa que machuca não faz parte de todas as outras pessoas. Mostra que ainda tem ambientes saudáveis, ainda tem ambientes que curam, ainda tem ambientes que transformam, Pai, porque tem pessoas disponíveis. Que nós exerçamos a justiça aqui na terra através do Teu nome, porque a justiça também é operada através dos filhos justos, Pai. Que todos os dias nós possamos estreitar esse relacionamento, que justiça, verdade e bondade seja a base do nosso caráter, Senhor, por onde quer que nós passamos. E é assim que nós iniciamos a nossa devocional. Recebe esse estudo como uma adoração, que ele possa subir como incenso suave nas Tuas narinas. Que o nosso nome seja reconhecido por Ti todas as manhãs. Nós estamos aqui, Senhor, disponíveis e querendo ouvir a Tua voz. Então fala conosco. E muito obrigada, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Vamos lá. Eu gosto de ler primeiro e depois a gente vai só intercalando, tá bom? Amém. 23. Quando se sentar para comer com autoridade, preste atenção em quem está diante de você. Se costuma comer demais, controle o apetite. Não despeje as iguarias que lhe der e que lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. No piscar de olhos, a riqueza desaparecerá.
criará asas e voará para longe como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que lhe oferecem. Insiste, coma, beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará pouco a pouco o que comeu e desperdiçará seus elogios. Forte isso aqui, hein? Não perca tempo falando com tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Isso aqui eu tenho levado para a vida, gente. Eu tenho aprendido tanto com provérbios. Tem sido maravilhoso. 10. Verso 10. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra você. Dedique-se à instrução. Ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Meu filho, se seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso, sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai que lhe deu a vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivo para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe. Que seja feliz aquele que o deu à luz. Meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda. A promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Meu Deus. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Obrigada, Ivana. Deus abençoe sua vida. Quem sofre de ferimentos desnecessários? Quem tem olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando um vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no copo desce suavemente, pois no fim ele morde como a cobra venenosa, picando como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentidos. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá, bateram em mim, mas eu não senti nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Meu Deus. Olha, isso aqui é forte, hein? Então tá, como eu falei pra vocês, essa parte são ditados, né? E os ditados, eles não são iguais à forma que a gente lê, né? Então são basicamente aqui pequenas estrofes, né? Então, o sexto ditado, ele vem do 2, o 3. Então, esse é o sexto ditado. Se você costuma comer demais, controle seu apetite. Não despeje as iguarias que lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Aqui ele está nos alertando para a gente tomar cuidado com a sedução das riquezas. Porque na mesa de um rei, a gente tem governantes que possuem poder, representa ali autoridades, possui status, representa o que toda a sociedade quer, né? Status, holofotes, de tudo mais um pouco. Só que também representa perigo. Então, assim, Daniel, quando a gente vai pro livro de Daniel, a gente vê, né? Ele recusou esses alimentos, essas iguarias, justamente para não se contaminar. Então, é importante, quando a gente entrar nessas mesas, a gente tomar cuidado, porque talvez algumas coisas, talvez não, mas a maioria das coisas são apresentadas pra gente de uma forma muito trivial, mas no final vai causar morte. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu recebi uma proposta aqui no TikTok
Eu recebi um valor em dinheiro e esse valor eu tinha que convidar pessoas para um curso onde as pessoas iriam aprender a chegar mais a Deus, onde as pessoas iriam ser encaminhadas num link para um WhatsApp e lá iria ser vendido um curso onde as pessoas iriam aparentemente ser conduzidas a Deus, ser orientadas e etc. E se você olha assim por fora, você pode achar que tá tudo bem, tá tudo certo, a produção de conteúdo, só que isso vai contra o que a palavra fala. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. E eu não sei quem é a pessoa. Por mais que também aceitasse, vamos supor, eu não sei quem é a pessoa, eu não sei qual o ensino que vai ter ali dentro, eu não sei se esse ensino é um ensino contaminado, eu não sei. Então, às vezes, aquilo que parece oportunidade, eu vou estar quebrando um princípio. E a gente tem aprendido aqui que princípios, quando a gente quebra, isso daqui vai basicamente nos quebrar lá na frente. Então, nem toda oportunidade que aparece como oportunidade, de verdade ela é oportunidade. Nem todo relacionamento que parece ser um relacionamento de Deus é um relacionamento. E nem todo trabalho que você acredita que seja um trabalho é verdadeiramente um trabalho. Então, tudo tem que glorificar a Deus. Lembra que a gente aprendeu que é um V? Vem dele, bate em nós e reflete nele. Isso que a gente tem que tomar como base. Ah, Helena, o que é princípio? O princípio é tudo aquilo que foi criado até o 7º dia. O restante é regras feitas por mão de homens. E essas regras a gente tem que viver quebrando. Viva quebrando as expectativas dos outros, mas fique com a palavra. Então aqui é exatamente isso. Cuidado com essa vontade, sabe? De ter fama a todo custo, ter riqueza a todo momento, ganhar dinheiro com a internet, sabe? Não queira ultrapassar fases, não queira negociar coisas que lá na frente vão te prejudicar. Então, aqui ele vem alertando sobre isso, né? Cuidado com essa sedução de riqueza. E aqui, eu sempre falo, né? Não é eu que falo, a palavra fala, né? Mas não queira ser líder de muitas pessoas, porque o rigor para vocês vai ser muito maior. Aqui, automaticamente, a partir do momento que eu começo a ajudar vocês, a ensinar vocês, eu tô me colocando numa posição de realmente líder. E aí, para mim, o rigor vai ter que ser maior, a régua vai subir para mim. Então, automaticamente, toda vez que eu ensino algo aqui, eu vou ter que passar por alguns testes que o Senhor mesmo produz, justamente para experienciar o que tem dentro do meu coração. Então, ele vai falar assim, Helena, você está ensinando sobre isso? Vamos ver se você passa em alguns testes aqui. E por isso que vem um discernimento espiritual pra gente. Vocês estão aprendendo sobre isso aqui, vai vir vários testes para vocês, porque agora vocês têm o poder de verdade, o poder do conhecimento, vocês estão sabendo aqui o que agrada e o que não agrada o coração do Senhor, já não pode andar da mesma forma. Então, a partir do momento, uma vez o conhecimento, gente, dilatado, expandido, ele não volta mais. Vocês têm noção disso? Uma vez que você tem a expansão da sua mente, ela não consegue voltar mais, a mesma forma que ela era. Então, isso aqui que a gente está fazendo é justamente estreitando o caminho. Cada vez que a gente souber de mais alguma coisa, a gente tiver mais noção de um conhecimento, vai afunilando, porque a régua vai aumentando pra gente. Não tem mais desculpa de falar, eu não sabia. Não, você sabia. E agora você vai ter que andar de acordo. Por que muitos, os tolos, eles ouvem, mas eles são tolos por quê? Porque eles ficam resistindo à palavra. E se a palavra tá falando pra gente, olha, cuidado com a sedução das riquezas, realmente tome cuidado. Ande diligente, não seja disperso, porque vai vir oportunidades. Vocês vão ver. Todas as vezes que você estiver estudando alguma coisa, vai vir oportunidades. E aí você precisa ser diligente. Por que Daniel ele foi diligente? Porque ele sabia. Ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele foi chamado. Por isso que eu falo também da importância da identidade, né? A gente saber. Porque às vezes a fome não vai bater para quem tá de barriga cheia. A fome vai bater para quem tá de barriga vazia. Hoje é um valor, amanhã é outro, e quando vai você precisa. E aí, como que você vai se dar conta disso? Como que você vai recusar? Então, é importante, ele vem fazendo esse alerta, recuse. Aí o sétimo ditado, né, é do 4 ao 5, que fala assim: não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. No piscar de olhos a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe, como uma águia. Aqui ele fala da ilusão das riquezas, né? Por que a ilusão das riquezas?
Gente, tudo aqui é passageiro. A pessoa ela pode ter milhões de conta na conta, amanhã pode mudar a moeda, pode vir uma guerra, pode acontecer diversas coisas e do nada acabar essa riqueza. E a nossa verdadeira riqueza, a gente tem aprendido, que essa verdadeira riqueza está em Cristo. E nela a gente acha o verdadeiro valor, né? Então, você tem o quê? Preço ou valor, né? Preço é aquilo que a gente dá, valor não tem como a gente calcular. É incontável o valor. Pode uma pessoa ter um brinquinho aqui ou um lápis, aos olhos das pessoas pode ter um preço, mas o valor sentimental que isso carrega pode ter herdado de alguém, pode ter carregar um valor sentimental que não tem preço. Não tem. E aí ele vem dando como pra gente, principalmente aqui, a referência da parábola do rico insensato, que tá em Lucas 13, que diz assim: Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus responde: Amigo, quem pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Então espaço para toda a minha colheita. Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Eu vou derrubar os celeiros, construir outros maiores. Assim eu vou ter espaço suficiente para todo o meu trigo e todos os meus bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: que louco! Você vai morrer essa noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então a nossa maior riqueza, gente, não é aqui na terra. Você vê, ele vem contando uma parábola, o cara queria realmente guardar tudo, queria lá colocar, mas ele ia morrer aquela noite. Então, a gente não precisa ficar se desgastando. É exatamente aquilo: Senhor, não me dê nem muito para que eu não me ensoberbeça e nem me dê pouco para que eu peque contra ti, tenha que roubar e pecar contra ti. Me dê o suficiente. O problema realmente que está destruindo as pessoas é a ganância. E quantas famílias elas estão quebrando o princípio e estão realmente destruindo. Eu sempre olho para esses desinfluenciadores, né? Que eu sempre falo aqui. Eles fazendo essas casas de apostas, vivendo aí, divulgando jogos de azar e não tendo responsabilidade nenhuma com as pessoas. A partir do momento que a gente se coloca aqui, eu acredito que Deus ele não dá uma visibilidade pra gente pra qualquer coisa. Ele dá uma visibilidade pra gente justamente porque tem um propósito. E a partir do momento que eu entendo esse propósito, gente, eu tenho que ter responsabilidade. Aí eu pego, coloco aqui um link, vem de um curso pra vocês, é um charlatão, que vai te ensinar veneno. Vai colocar veneno dentro de você. Você acha que eu não vou ser responsabilizada por causa disso? Você acha que esses desinfluenciadores não serão responsabilizados por causa disso, trazendo a desgraça para casa, muitas vezes do pobre? Porque pesquisas já mostraram que as pessoas que realmente fazem essas apostas, jogam, são aquelas pessoas que não têm nada e elas acham que de alguma forma vão mudar a vida. Claro que Deus não tem culpado por inocente, porque elas são pegas na própria ganância delas, mas mesmo assim, as pessoas que divulgam e levam essas pessoas ao erro também vão pagar por isso. Então é importante a gente não ter essa ilusão, sabe? Nem ter essa sedução pelas riquezas, essa ganância, e nem ter a ilusão de que, poxa, ganhei o suficiente, agora eu vou fazer o que eu quiser e etc e tal. Tenham cuidado. Aí o 8º ditado: não coma com pessoas mesquinhas. O 8º vai do 6º, verso 6, até o 8, tá? Aí ele fala aqui, ó: não coma com pessoas mesquinhas, nem despejes iguarias. Eles pensam sempre no custo daquilo que lhe oferecem. Insiste, coma e beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará os seus elogios. Aqui, ele vem falando pra gente tomar cuidado com pessoas interesseiras, né? Por quê? Não aceitar, principalmente favores dessas pessoas, principalmente essas pessoas que são interesseiras, são egoístas, porque as intenções dessas pessoas, gente, não são sinceras. E nem toda a bondade é verdadeira. Quantas vezes você vê pessoas travestidas de bondade
é boa aqui e no final ela tá ali tramando. Já passei situações muito assim, difíceis, justamente porque eu não tinha essa, não sei se é, vou falar que é maturidade e sabedoria também, né? Justamente de ver as pessoas fazendo algo ali e por ver essas pessoas fazendo algo ali, achava que era bondade e não era. Já peço para vocês me ajudarem na meta das curtidas aqui. Quem puder também ajudar aqui, fico muito agradecida, tá bom? Ó, a gente bateu ontem, eu acho que ontem 44, né? E ontem 50, antes de ontem 58. Então, seja o agente aí de deixar essa live mais relevante, amém? E aí, muitas vezes me colocava nessas situações, né? De, trabalho, eu sempre gosto de falar aqui de trabalho, porque eu acredito que é o ambiente de todos nós, né? Mas trabalho nos dá esse ambiente muito propício, né? Tomar cuidado com aquelas pessoas que, às vezes ali, deixa eu fazer isso daqui pra você, daqui a pouco tá ali por trás, por exemplo, a pessoa virava pra mim e falava assim, Helena, deixa eu fazer isso aqui pra você, você tá tarefada de coisas, tal, vou fazer. E quando era por trás, falava, Helena não fez isso daqui, sendo que não era isso. Então, assim, às vezes, por isso que é importante também a gente buscar a sabedoria, porque a sabedoria, ela nos dá o discernimento até de ver o que na boca da pessoa parece ser bom, parece ser até legal, mas a gente vê a intenção por trás das palavras. É aquela intenção que você consegue enxergar por trás das perguntas feitas. Sabe aquelas pessoas que fazem as perguntas para te enredar ali e te pegar em contradição, igual fazia com Jesus? É a mesma coisa, a gente consegue ver a intenção da pergunta antes de ser feita. Então a gente consegue ali ver o coração da pessoa. Porque a gente aprendeu também que a boca fala que o coração tá cheio. Então quando a gente começa a entender muito mais do que as pessoas estão falando, a gente começa a saber quem são essas pessoas. A gente não fica ali tentando maquiar. Porque, eu não sei vocês, minha mãe fala que tem um complexo de Poliana. Sempre tento ver o lado bom das pessoas. Por um lado, isso é bom, porque se você tem um olhar bom nas coisas, todo seu corpo é bom, né? Então, você acaba olhando para as coisas boas. Mas, por outro lado, é ruim. É falta de sabedoria. Porque se a gente entende que o que a pessoa fala é o que tá dentro do coração dela, então essas pessoas vão dando pistas pra gente. Então, é importante você prestar muito mais atenção nas palavras das pessoas, o que ela tem falado, de forma sutil, nas ações, do que muito nas... Não só nas palavras, né, mas nas ações que elas soltam. Por quê? No final, às vezes estão fazendo coisas ali que vai te prejudicar e você tá achando, não, tá tudo certo, é meu amigo ali, tem demonstrado intenções, etc. Então, prestem bem atenção, fiquem atentos, né? A sabedoria também é a gente ficar atento a esses momentos. 9. O 9 é só o 9 mesmo, né? Aí fala assim, ó, não perca tempo falando com o tolo, pois ele desprezará teus conselhos mais sensatos. Isso daqui eu aprendi muito, né? Porque eu sempre falo pra vocês, se você for igual a mim, você sempre vai querer que as pessoas não errem no que você já errou. Eu falo que eu não sou parâmetro pra absolutamente nada. Como que você sabe? Eu já errei muito. Aí você vai adquirindo, vai quebrando a cabeça e você tem que aprender. E você não precisa errar muito pra aprender. Você não precisa, as pessoas falam assim, tem que quebrar a cara pra aprender. Não, gente, tem outra forma de você aprender, é você olhar pro que a pessoa tá falando ou olhar pros erros da outra pessoa e você aprender a não cometer os mesmos erros que ela fez. Entende? Nós temos aqui na Bíblia os discípulos, eles cometeram vários erros, temos vários exemplos do que nós não devemos fazer. Entende? Jesus não chamou pessoas perfeitas, chamou pessoas que iriam errar, para justamente a gente ver aonde elas erram e a gente não cair nos mesmos erros, entende? E aí, eu perdia muito tempo, às vezes eu falava pra pessoa, não vai por aí, e acabava ganhando inimigo, e ganhei muitos inimigos assim, porque eu ajudava a pessoa, só que eu também não posso deixar que as pessoas enfrentem as suas decisões. Cada um tem que tomar os atos e sofrer as consequências das suas próprias decisões. Então eu não posso impedir que elas vivam isso, né? E Mateus 7,6, ele vem falando justamente sobre isso, né? Mateus 7,6 vem falando exatamente sobre isso. Peraí. Abri aqui. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Isso aqui, cara, quando você vive isso aqui na pele, pode parecer bobo, mas se você viver isso aqui na pele,
É muito triste. É muito triste, é muito triste. Eu sempre gosto de trazer exemplos aqui porque eu já errei pra caramba. E, nossa, às vezes quando eu lembro assim, eu falo, gente, realmente a pessoa erra porque ela não busca, porque se ela aprendesse, ela não ia errar. Eu lembro que uma vez eu fui no aniversário de uma colega minha, na época ela era minha colega, e aí nesse aniversário as meninas eram, a única cristã era eu, né? E aí a gente conversando, as meninas ali naquele momento Deus me tocou pra falar uma palavra, uma começou a chorar, tal, chorou até ali, e eu falei pra ela da importância de buscar Deus e falando, né? Porque eu não consigo ser não profunda. E a gente vê que é um dos requisitos da sabedoria. A pessoa sabe, ela tem profundidade, ela não consegue caminhar no raso. E é difícil você caminhar com pessoas que não têm essa profundidade. E eu lembro que eu saí daquela conversa e eu achei que, nossa, tinha sido um momento maravilhoso. E depois vieram falar que falaram mal de mim. Eu fiquei tão decepcionada. Falei, mas por que elas nem me conhecem? Aí falaram que eu pesei o clima, eu tava falando coisa nada a ver, que elas estavam falando de uma coisa, e daqui a pouco eu pesei o clima, já fez outra pessoa chorar. Aí eu falei assim, fiquei triste, né? Mas aí depois eu comecei a entender. Eu falei assim, realmente tem ambientes que não são pra mim. E ali eu comecei a filtrar. Realmente tem ambientes que eu não vou. Eu sou muito caseira, não saio muito, não me relaciono muito assim no sentido de desperdiçar o tempo mesmo com essas pessoas. Eu guardo meu tempo para quem realmente precisa. E aqui é a sabedoria. O tolo, gente, a gente já aprendeu aqui. Você pode dar o melhor conselho. Pode sair uma joia da tua boca. Na boca do tolo, ele vai pegar aquela joia, vai enfiar na lama e ainda vai falar mal de você. E você vai ficar chateado, porque suas intenções eram boas. Mas foi tolice da sua parte. Não tem como ser profundo com pessoas rasas. É a mesma coisa. Quem carrega nobreza, não tem como cobrar nobreza de quem não tem. Só dá pra você ser nobre com outra pessoa que é nobre. Entende? Quando você entende isso, você vai olhar assim pra pessoa, você vai falar assim, cara, eu não vou desperdiçar meu tempo. É igual amigo. Já tive vários amigos assim, né? Que vem, pede um conselho e depois se revolta com você porque você dá um conselho que ele não queria ouvir. Já aconteceu isso com a mesma pessoa comigo esse tempo atrás, umas 3 vezes. Ela veio me pedir um conselho de novo, eu não respondi mais nada. Porque eu já entendi que a pessoa ela não quer um conselho. Ou ela quer só brigar, ou ela quer só atazanar. Então você não desperdiça mais tempo com isso. Isso é a sabedoria, não desperdiça esse tempo e a gente vê que tempo é precioso. Você não coloca nas mãos de qualquer pessoa. Não coloca. Exatamente. Nem todos os lugares é pra você. Nem todo mundo merece também atenção. Isso aqui não é, ai, mas eu sou especial. Não, isso aqui é sabedoria. Não perder tempo. Não perder tempo. Você vai perder tempo pra quê? E o tolo, você vai ver, tanto o tolo como o zombador, o tolo, ele vai resistir. Você pode estar mostrando a palavra. Gente, já teve gente que eu tava falando, conversando, dando conselho, abrindo a palavra. A pessoa tava resistindo à palavra, tava indo contrário à palavra. E eu querendo mostrar pra pessoa que na palavra não era daquele jeito. E aí eu falava assim, meu Deus, hoje aprendendo, né, e me aprofundando ainda mais, eu falo assim, gente, às vezes também não é nem culpa do tolo, é culpa minha mesmo. Porque se eu já entendi que dali não vai aprender, vai resistir, eu vou fazer o quê perdendo tempo ali? E o zombador não vai ouvir e ainda vai sair zoando da tua cara. Ah, caretona, ô caretão, bobão, idiota. Entende? Então, assim, é culpa nossa mesmo. Não tem que mais culpar o tolo, não. É culpa sua. Aí tá acontecendo isso, é culpa sua. Não vamos passar panos quentes aqui, não. Então, não gaste mais isso. Não gaste mais seu tempo. Nem precisa. Aí o 10 ele fala. O 10 vai do 12, tá bom? Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará acusações contra você. Aqui, gente, é para não explorar o pobre, os fracos, por quê? Porque Deus, ele luta por eles. E como é importante a gente saber disso, né? Como pessoas têm pegado outras pessoas no estado de vulnerabilidade, e eu falo aqui pra vocês que sem medo de errar. Quem cria conteúdo cristão, que eu tenho visto assim, a gente sempre tá lidando com a dor do próximo.
Porque muitas pessoas têm relatado muitas coisas íntimas, assim, no meu direct. E a gente tem aprendido, toma cuidado pra lidar com a dor das pessoas, sabe? Porque você não sabe. Porque a palavra fala aqui, ó. Êxodo 22:22. Não explore a viúva e nem o órfão. Se vocês o explorar e eles clamarem a mim, certamente eu ouvirei o seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos se tornarão órfãos. Aqui a gente também não é somente explorar no sentido financeiro, mas é no sentido emocional, aproveitar das vulnerabilidades das outras pessoas. Se a pessoa ela abriu a vulnerabilidade dela para você, talvez você já parou para pensar que é a única saída que ela tá encontrando de externar essa dor que ela tá vivendo? E aí as pessoas se aproveitam, eu já vi várias pessoas fazendo isso, né? Passando por um momento difícil e a outra pessoa, ai não, mas vem cá, eu tenho um curso para te vender. Ah, eu tenho um negócio pra te fazer. Ah, não, mas eu tenho isso aqui pra te ofertar. Sabe? Não tá ali preocupado em realmente acolher a dor do próximo. E eu sei que é muito difícil, né? Hoje em dia, porque se a gente tivesse o céu nas escolas, a gente seria ensinado a ter empatia. E empatia, gente, é uma das primeiras coisas que a gente vai aprendendo, né? Primeira criança, ela vai reconhecendo ali os seus sentimentos. E isso é a inteligência emocional, né? A criança, ela aprende a reconhecer os sentimentos. Depois ela aprende a ter empatia, a reconhecer os sentimentos do outro, sem o outro falar. E depois ela vai estabelecendo limites. E é assim que a gente caminha. Então, aqui é justamente isso. Não explorar da vulnerabilidade, não explorar dos outros. Da mesma forma como a gente não quer ser explorado nos nossos momentos de vulnerabilidade, a gente também não deve explorar, né? Então, ao tocar na dor do próximo, ao ouvir esses relatos, ouça genuinamente, sabe? Pratique a escuta ativa, que é muito, muito difícil hoje em dia, né? A gente praticar essa escuta ativa. As pessoas olham assim, e muitas vezes eu sempre falo que as pessoas não estão preparadas para pessoas boas. Porque as pessoas boas, elas querem usar. Que nós não sejamos essas pessoas. Pelo contrário, que nós sejamos as pessoas que, ao tocarmos na dor do próximo, a gente se compadeça. Até porque, se a gente fizer esse momento aí, gente, de se aproveitar da dor do próximo, a espada não vai se apartar da nossa casa. Por isso que eu falo que tem gente que tá passando por problemas, por algumas coisas, e não entendem por quê. Dá vazão, dá brecha, quebra princípios, e depois tá reclamando das próprias lutas que se enfiou. Então isso aqui é muito importante, tá bom? Bora lá, na missão das curtidas aí, conto com vocês, tá? Obrigada também pelas rosas. E aí, o 11º, fala aqui. Dedique-se à instrução. Ouça atentamente as palavras de conhecimento. O que? Não basta só a gente ouvir. Teve uma pessoa que falou aqui, né? Não basta somente ouvir. A sabedoria também é a gente ter o quê? A aplicabilidade desses conhecimentos. Então, quem é sábio, quem realmente é uma pessoa sábia, ela não vai querer somente ouvir. Obrigada, Valéria, Deus abençoe. Ela não vai querer somente ouvir, mas ela vai querer compartilhar e principalmente ela vai querer transformar aquilo ali, sabe? Se ela vê alguma coisa, a gente aprendeu aqui. A gente teve exercício de alinhamento, aonde a gente aprendeu o que é orgulho. Então, se a gente agora sabe o que é orgulho, a gente sabe a raiz do orgulho que tem. A gente já sabe, eu deixei exercícios. Espero que todo mundo que esteve aqui na aula fez o exercício. Por quê? Agora é aplicabilidade. Então, eu preciso todos os dias me movimentar para me humilhar, para realmente agir conforme aquilo que eu desejo que seja modificado. Então, não é somente a gente aprender aqui, a gente agora vai estar nos testes, né? Vários dias aí vocês vão ver testes. Quando você faz propósito, principalmente esse que a gente está fazendo, vocês vão começar a ver os testes. E aí, para ver se você realmente aprendeu. Então, não adianta só você ficar na teoria, né? Agora é o momento da gente praticar. Então, como que a gente vai praticar? É no dia a dia. Quais são as situações que vão surgindo que você vai respirar e falar assim, não, peraí, não é dessa forma que eu vou agir. Vou parar, pensar. Lembra que o sábio é aquela pessoa que ela para, reflete, pensa em todas as decisões. Antes de tomar a decisão final, ela vai interpelando ali, ó, interpelando para ver qual decisão que ela vai tomar, porque aquela decisão não vai afetar somente ela, vai afetar todos à sua volta. Então, isso é a sabedoria.
12º, né, que é do 13, o verso 13 ao 14. Fala assim: não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. A disciplina bíblica, gente, ela tem um propósito. Por quê? Não basta só você disciplinar os seus filhos, né? De qualquer forma, mas é disciplinar com um propósito. E aqui não é um abuso, porque assim, muito tem se falado, né, de abuso, de disciplinar. Pelo contrário, acredito que quem não é disciplinado cresce em uma vida que, se não vai ter a disciplina em casa, o mundo vai disciplinar. Eu posso falar muito bem sobre isso. Não tive Claro que minha mãe me criou, como eu já falei pra vocês, aqui dentro dos limites. Minha mãe sempre foi muito general. Mas tinha coisas que... Tem coisas que é pai e mãe, que tem que ali direcionar. Porque a mãe, ela, por mais que seja a mãe, ela ainda é um pouco mais molenga. E o pai, ele vem mais firme. Então teve coisas que eu aprendi, principalmente no sentido assim, de olhar para as coisas de uma forma mais... não é maldosa, não sei a palavra exata, mas assim, com um olhar mais crítico. Então eu sempre era muito bobona, tipo... ia acontecendo as coisas e eu não tinha aquele olhar, aquela proteção assim, sabe? Então eu fui quebrando muita cara. Então disciplinar é justamente se preparar. Você vê que Provérbios é justamente logo do 1 ao 9, é um pai preparando um filho para a vida. Então é em todas as áreas. E aí a disciplina vem em conjunto, né? Hoje em dia a gente tem vivido numa sociedade que tem distorcido, né? Falado que disciplina é abuso e que não pode mais gritar, não pode dar uma palmadinha, não pode fazer isso, não pode fazer nada. Justamente, né? O Estado querendo comandar a forma como pai e mãe acha que pode viver ou educar seus filhos. Não educa não, pra tu ver. Daqui a pouco a criança, a gente tem aprendido aqui, que tem um coraçãozinho ruinzinho. Tá dando na tua cara, tá fazendo coisas que você não gostaria. Por quê? Porque você não teve a pujança. Não tenha dó de educar, gente. E aqui eu não tô falando pra cometer barbárie, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, de realmente repreender. Viu fazendo coisa errada, coloca limites. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que minha mãe falava pra mim, e eu não entendia. Eu vou falar pra vocês, pelo cuidado da minha mãe, eu não sofri abusos e muitas outras coisas, porque minha mãe, ela era muito chata. Então, assim, eu nunca pude dormir na casa de ninguém. Eu nunca pude fazer nada. E eu não entendia isso. Hoje eu entendo. E eu falo, mãe, muito obrigada. Eu acho que eu quis namorar uma vez com 17 anos. Eu tomei uma surra que eu não quis mais namorar. E eu agradeço, porque era um sem futuro. E minha mãe falou assim, você não vai namorar, você não tem idade pra namorar. Eu com 17 anos. Você não tem idade pra namorar. E depois dali eu entendi. Eu entendi. Porque realmente se eu tivesse namorado com o cara que eu queria namorar, seria uma sem futuro. Seria uma sem futuro. E Deus, através da vida da minha mãe, colocou luz na minha cabeça através de uma pizza, né? Muito, muito boa, que já falei pra vocês que a minha educação foi educação positiva. Com cinta. Com a cinta na mão. Mas assim, foi bom. Então assim, eu não entendia. Por exemplo, minha mãe não deixava eu dormir na casa de ninguém. Eu falava que minha mãe era chata. Mas é chata. E hoje, quantos relatos a gente tem visto de crianças que dormem na casa de amiguinhos e são... que é um trauma pra vida inteira. Entende? Então assim, tem que ser chato. Mãe e pai de menina tem que ser insuportavelmente chatos. Ai, não acha que vai estar ali interpelando, não. Lá na frente você vai entender. Você vai colher, porque aqui, ó, 13º ditado, vai falar aqui, ó. Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Um filho que tem um coração sábio, que tem uma mãe sábia, justamente vai se alegrar. Porque aquela criança vai trazer vida. Eu falo aqui, não de algo que eu não vivo, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho uma prima que foi violentada por 3 caras. Peraí, gente, tá pedindo aqui. Foi violentada por 3 caras. E eu lembro quando eu fui na delegacia pra fazer todo o procedimento aqui em São Paulo. Inclusive, assim,
Eu não sabia que... Eu tinha noção, mas eu não sabia que era um sistema dessa forma. Então, a partir do momento que você faz a denúncia, você já sai da delegacia escoltada por um carro. Uma pessoa fica responsável por você a noite inteira para fazer todos os exames. Tem uma equipe especializada que vai e faz todos os exames. E eu lembro que quando eu cheguei nesse hospital e me deparei ali, eu gosto muito, já falei pra vocês que eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto, assim, de conhecer, né? Eu lembro que eu sentei do lado de uma mãezinha, tinha uma menina, gente, eu acho que se ela tivesse 8 anos era muito. E aí ela começou a me contar que ela saiu pra trabalhar, a criança ficou mexendo nas redes sociais, a criança conversou com um cara se passou por uma outra pessoa, ela deu o endereço da casa, ao dar o endereço da casa, ela desligou as câmeras de segurança da casa, o cara entrou e abusou dela, uma menina de 8 anos, gente. Então, e ali eu vi vários outros relatos, né? E como é difícil. Então, assim, não tenham medo. Rede social, se possível, nem tenha. Celular não tem que ter privacidade, porta fechada não tem que ter privacidade. São coisas que são bobas, são chatas, mas faça. Porque hoje, assim, eu vejo lá minha tia passando uma dificuldade, teve a bebezinha, ela não quis tirar a bebezinha e, assim, é algo assim que Deus faz mesmo, é além. A criança é linda, a menininha é linda, perfeita, muito esperta, muito inteligente, mas as marcas ficam, né? As marcas ficam, então assim, tomem cuidado, sabe? Tomem cuidado porque depois não tem como voltar. 14º, né? Que é do 17 ao 18. Não tem inveja dos pecadores, nem mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso, sua esperança não será frustrada. Aqui é exatamente isso, não ter inveja das pessoas que parecem que estão vivendo uma vida com mais vantagens, mas que no final essas pessoas realmente estão se encaminhando para a destruição, né? A palavra vem falar pra gente, principalmente aqui de Asaf. Vamos ver o que Asaf fala. Acho que é Salmos. Aqui. Olha aqui, Salmo 73, vamos ler. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase eu caí. Pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando eu os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais. E o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar a violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. O que Deus sabe? Pergunta. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive um coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim eu entendi o destino deles. Coisa linda, olha isso aqui, me arrepia toda. Tu os pusestes num caminho escorregadio e fizeste-os cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente estomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, fui ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto ainda pertenço a ti.
Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no ti? Eu te desejo mais que qualquer outra coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonaram, os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas. Vale a pena não, gente? Já falei pra vocês, João veio alertar a gente. O Senhor não veio para julgar a gente. Ele veio para... Quem nele não crê já está em seu juízo. Não vale a pena. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, o diabo ele tem agido de uma forma muito sorrateira. Principalmente trazendo esses desinfluenciadores para você cair no pecado da comparação. De você olhar a vida deles, parecer que é tudo muito mais fácil e você tá todos os dias aí na labuta, tendo que pegar transporte público, tendo que contar as moedas e achar que a vida é isso aí. Só que aqui, ó, Asaf fez esse comparativo e no final ele falou assim, eu sei o destino deles, é destruição. Eles já estão vivendo o seu juízo. Quanto a mim, Senhor, por mais que eu passei por coisas difíceis, por mais que tenham passado por coisas difíceis, pode me matarem, pode tirar minha vida, pode fazer o que quiserem comigo. Quanto a mim, eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós temos que nos apegar. Aí você fica ali, infelizmente, trazendo esse pecado da comparação, achando que aquela é a vida perfeita, mas a vida perfeita é a vida que nós encontramos em Cristo. Em Cristo. E nada disso, não tem dinheiro no mundo que possa comprar isso. A não ser um relacionamento estrito com Ele, a não ser uma busca intensa, uma busca diária, uma busca de renúncia mesmo. Quando eles tentam vender uma vida farta, saiba que o caminho é exatamente igual a tola, a mulher insensata que é representada ali, trazendo a personificação de uma mulher insensata, louca. Fala, venham, se delencie aqui. Mal sabem os seus convidados que são atraídos para a morte. Sabe? Então, não tem inveja. Todas as vezes que surgir esse pensamento de comparação, você fala, eu repreendo em nome de Jesus. Seja cativo aqui essa mente. Mentir. O que você está querendo acreditar? Em mentiras que essa sociedade tem contado, em mentiras que essas pessoas têm contado. Porque no final, gente, eu sempre falo, o importante não é como você começa as coisas, o importante não é o começo, é o final. E a palavra tem nos mostrado isso, tem nos revelado isso. O importante não é o começo. Começar, todo mundo começa. É o final. Quantas pessoas começou esse propósito e não está terminando? Quantas pessoas se dispôs a fazer algo e não está fazendo? O importante é quem vai estar aqui no último dia, quem vai finalizar. Quem colocou no seu coração que quer ter mais sabedoria, quer ter um relacionamento mais saudável com Deus. E aqui eu tô dando um exemplo disso aqui, que hoje é o nosso cenário atual, né? Mas é de tudo na nossa vida. Importante é você ganhar dinheiro e às custas de enganar pessoas. Importante é você viver uma vida de ostentação, mas não honrando pai, mãe, as pessoas que estão do seu lado. Importante é você aparentar ser alguma coisa e no fim, dentro da tua casa, para os seus não ser aquilo. Ou é importante a gente permanecer na essência, porque a gente vai ver aqui que Deus ele não quer somente o nosso coração, Ele nos quer por inteiro. Então essa é a verdadeira verdade, né? Então tenhamos inveja, gente, não tem nem porquê. 15º, que o 15º ditado é do 19 ao 21, e ele fala assim: ouça, meu filho, e seja sábio, mantenha seu coração no rumo certo, não ande. Então aqui tem 3 pessoas que nós não devemos andar, mais uma vez nos orientando as pessoas que não devemos andar. Não ande com beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, de tanto que dorme, e as pessoas que dormem muito terão apenas trapos para vestir. Aqui também ele vem falando, tome cuidado com os excessos. A gente já tem aprendido sobre isso, né? Mas todo excesso ele esconde uma falta, mas todo excesso nos leva à ruína. Então, pessoas que bebem demais.
E aqui também a gente já aprendeu sobre estado de consciência, mas as pessoas que bebem demais, elas vão se arruinar. Eu já falei pra vocês, meu avô, marido da minha avó, morreu de cirrose. Só que assim, viveu uma vida terrível. Os filhos experienciaram coisas terríveis. Porque vivia bebendo, vivia batendo na esposa dele, os filhos cresceram apanhando. Então, olha a situação que vai desencadeando. Então, assim, hoje eu vejo, assim, os meus tios por parte de mãe, nenhum tem uma vida boa. Claro que aqui também depende de você quebrar isso, né? Mas nenhum também quer saber de Deus. Aí também não tem como, né? Mas eu vejo meu tio da parte de mãe, eu falei pra vocês, a gente encontrou ele na rua, não quer sair da rua, gente. Mesmo tendo casa pra morar, mesmo tendo lugar. Você vê que vai sendo levado. Quando o inimigo ele se apodera de um corpo, aquela alma fica cativa e todo mundo sofre. E aí ele fala, não ande com qualquer tipo de vício. O problema do vício é você achar que você tem controle. E você não tem. Todo vício, gente, ele é químico. E ele precisa de todos os dias ser alimentado. Então, todos os dias ele vai querer se alimentar daquilo. Se você não tiver um corte abrupto, você vai se ferrar. Vai se ferrar e a gente vai ver que as consequências não é somente sua, é de todos. Fala com os comilões também. Já falei pra vocês da glândula pineal. Por que é importante o jejum pra gente? Porque quanto mais você come, mais você calcifica essa glândula. E não somente isso, mas assim, comer demais, tem um livro que fala, né? Mulheres, Comida e Deus. É um dos livros que eu indico para as mulheres. E tem outro, Comer, vou pegar eles, mas Comer para a glória de Deus. Comer para a glória de Deus. Amém, João. Em nome de Jesus. Será liberto. E a luta é diária. É todos os dias ali. Você não pode alimentar o vício. O vício, para ele ser curado, é exatamente aquilo. Ficar na abstinência. Aquele período de abstinência. Porque se todo dia você consumir, todo dia ele vai querer. A gente vai ver aqui. Então, aquelas pessoas que bebem muito, as que comem demais também. Muitos não falam, mas a obesidade mata muito mais do que a fome. E por isso ela tem mantido pessoas reféns de remédios. Tenho falado isso aqui pra vocês. E não, eu peço, não somente ouça aqui, vá pesquisar. Sites internacionais vêm relatando sobre isso, né? Como que a obesidade, o que a obesidade tem sido feita. E por isso que as indústrias farmacêuticas têm enriquecido terrivelmente, né? Porque mantém as pessoas presas. E aí vem o excesso de peso, vem exatamente várias coisas. Eu falei pra vocês, trabalhando demais, não tendo rotina, ganhei 10 quilos. Eu já sinto diferença, perdi 4 agora. 4 quilos já faz diferença pra quem corre, pra viver, você vive uma vida muito mais saudável, você tem muito mais disposição. Agora imagina pra quem ganhou 30, 40, 50 quilos. Tô na parte 21. O ditado é o 15º, e esse 15º abrange o verso 19, 20 e 21 do capítulo 23 de Provérbios, tá bom? Então, aqui também fala sobre o domínio próprio. Tudo aquilo que você não domina, te domina. Então, assim, tem que aprender. Eu gasto demais. Então, o que você vai ali? E ali também, você fazer um monitoramento de hábitos, de gastos, também vai te ajudar. Eu tenho gastado mais no que? Ali vai te dar um norte. Em comida, em bebida, em roupa. No que? Porque ali você tem que ter um equilíbrio. Provérbios vem nos mostrar o equilíbrio, como a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, é importante ter o domínio próprio. Porque o dinheiro foi feito para nos abençoar, né? Não foi feito pra gente usar, não pra ele nos usar. Se manter refém ali. Então, é perfuminho, é roupa na Shein, é Shopee, é o quê? Então, tenha um equilíbrio, tenha domínio próprio. Aí o 16º ditado, que é do 22, do verso 22 até o 25, que ele fala assim: ouça seu pai, que lhe deu a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda.
Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios, portanto, alegre seu pai e sua mãe. Que seja feliz aquela que deu a luz. Aqui é exatamente, né? Mandamento, honrar pai e mãe. Traz vida e traz alegria. Quantas pessoas, eu sempre falo isso aqui, quantas pessoas às vezes estão vivendo vidas miseráveis porque não tá honrando pai e mãe. É um mandamento, gente. Igual, eu sempre falo aqui, meu pai ele foi muito omisso na minha criação. Mas a Bíblia não tá falando assim, se seu pai for omisso, não honre. Se seu pai for dessa forma, não honre. Ele fala honrar pai e mãe. Então, eu tenho que cumprir independente do que ele faz. Quando Judas traz Jesus, Jesus não muda o comportamento. Jesus continua com o seu mesmo comportamento. E Judas sofre as consequências. A mesma coisa é a gente. Por isso que eu falo da importância de você liberar perdão. E quando eu liberei perdão pro meu pai, eu não tento mudar ele, eu também não tento voltar ou ficar atacando na cara dele o que ele fez. Pelo contrário. A Bíblia fala para eu honrá-lo. E enquanto tiver vida, eu vou honrar a minha mãe da mesma forma. Independente, eles me deram aquilo que eles conseguiram dar. E tá tudo bem, eles não me devem nada. Pelo contrário, prolongar minha vida aqui nessa terra, ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais sadia, depende do meu comportamento, não do comportamento deles. E essa é a maturidade cristã. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Porque se fosse, o Senhor não deixaria aqui pra gente. Né? Não tem nada. Não tem fardo maior que ele coloque nas nossas costas que a gente não consiga carregar. Então, a gente tem que ter essa dimensão disso. Então, tem coisas que tá aqui que é mandamento. Mandamento a gente não vai discutir. Se a lei fala, olha, não ultrapasse no sinal vermelho, senão você vai tomar uma multa. Você vai ultrapassar? Você vai correr o risco de tomar a multa. E aí, você também não vai poder reclamar. E aí, conforme você for sendo reincidente nessas infrações, você vai ter uma penalidade maior. Qual é essa penalidade? Ter a sua habilitação cassada. Então, a penalidade é o quê? Vai abreviar seus dias aqui na Terra. Êxodo vai falar sobre isso, né? Então, é importante a gente se atentar a isso. E ele fala, 26, o 17º ditado, que é do 26 ao 28, ele fala assim, ó. Meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda, a promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera como um ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Aqui, Deus ele não quer somente o nosso comportamento, né? Ele quer exatamente tudo. É igual aquelas ovelhas sem lãs, né? Que a gente vive falando. Que fala, não, mas eu aceitei a Cristo, principalmente esses desinfluenciadores. Eu já vi várias vezes. Eu falo muito deles aqui que eu vejo várias coisas às vezes, né? E aí eles falam assim, não, eu aceitei a Cristo, mas ele tá preocupado com o meu coração. Ele não quer meu corpo, as minhas roupas, que não sei o quê. Vai nesse discursinho aí, tá? Por quê? Porque através do seu comportamento também, você pode fazer o outro não pecar. E aí você vive ali agindo como uma pessoa promíscua mesmo. E levando vários outros a cometer o adultério. Porque aqui também ele fala, quando ele tem falado disso, ele fala exatamente sobre relações fora do casamento. E o quanto isso traz morte. Eu já falei, a gente teve um momento aqui onde a gente estudou só sobre o sexo, né? As consequências de tudo isso. Então, como é importante a gente se resguardar. Guarde seu coração, dê o seu coração, dê o seu corpo, sua mente, sua alma. Entregue tudo a Cristo. Não tente ter o controle de absolutamente nada disso. Porque se você tiver... O nosso coração, gente, é uma fábrica de fazer ídolos. É uma fábrica. E ele vai cair em coisas que realmente nos seduzem. Então, ele fala, não tenha esses comportamentos. Dê a Cristo, não somente seu coração. Fala, Senhor, eu entrego minha alma, meus pensamentos, até os meus olhos. Entrega tudo. Entrega tudo. Ele é o Criador e ele sabe o que fazer com tudo. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e essa maturidade. Aí, o 18º ditado, que é do 29. Do 29 até o 35, o 18º. E a gente já finaliza. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixa
fechando. Quem sofre ferimentos desnecessários. Quem tem olhos sempre vermelhos. Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa, pica como uma víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido, ficará tonto como marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra, quando acordei para beber de novo. Aqui ele está falando sobre as consequências do álcool, mas também o pecado, né? Fala sobre o pecado. Ele traz destruição. Então, assim, começa aqui, gente, em ciclos. Você vê que é ciclos de pecado. Então, vai perdendo o controle, vai perdendo o discernimento, vai perdendo a consciência, vai ficando confuso, vai ficando ferido, vai ficando sem controle. E no final, quando você acorda, você, vou me preparar para beber de novo. A mesma coisa é o pecado. O pecado, ele vai trazendo quedas graduais, né? Graduais. Quando você acha que você consegue, você já não consegue mais abandonar. Os vícios são dessa mesma forma. Todo vício começou com uma pessoa tendo controle. Então, no começo ela tinha controle, depois ela foi perdendo o controle, os sentidos, e depois ela não tinha mais domínio. O pecado é da mesma forma. Você acha que você tem controle, depois quando você vê ele te enreda e te leva para a morte. Então, que nós possamos refletir, né, sobre tudo isso. Não somente as nossas ações, mas aquilo que nós temos permitido, aquilo que nós temos deixado ali, achando que nós temos o controle. Depois, corta, sabe? Tem coisas que a gente tem que ser radical. Se você hoje tem problema com bebida, não fique perto, não fique em rodas, não ande, se afaste. Tem problemas com pornografia, se afaste. Hoje a gente tem visto vários estudos, o que a pornografia tem feito na mente, corroído, homens, mulheres. Não falam isso, mas as mulheres também, gente. As mulheres têm grandes probabilidades e tem crescido alarmante o número de mulheres que têm tido acesso à pornografia. E o que isso tem causado, sabe? Então, não brinque, não flerte com o pecado, não flerte com coisas que lá na frente, hoje você pode até dominar, pode até controlar, mas como a gente tem visto, é gradual. E automaticamente, daqui a pouco você não tem mais o controle de absolutamente nada. Amém? Hoje a live foi rapidinha, né? Amém? Digita aí, quero conhecer vocês que estão aqui. Coloca assim, ó, primeira vez e o estado de onde vocês estão falando. Eu sempre gosto de conhecer vocês. Quem tá aqui, ó, quem é veterano já coloca veterano e a cidade, que eu também quero saber os veteranos de qual cidade vocês são, que às vezes eu esqueço. A Moni eu já conheço, a Lúcia também já conheço. Amém, Moni. Deus abençoe sua vida. Veterana Angola, Radassa aqui conheço também. Deus abençoe sua vida. Primeira vez, Minas, Vanderlei, seja bem-vinda. Veterano Amone, minha vizinha, Itaim. Veterano Salvador, Bahia. Deus abençoe. Esther, veterana Esther Emanuel, veterana. Campo Mourão, Paraná. Eu tava em Campo Mourão, Paula, esses tempos atrás. Hoje foi rapidinho, foi uma bênção. Porque hoje só foram esses daqui, né? Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só 13. Só. Paula, fiquei no Tonelo, lá de Campo Mourão, conhece? Veterana, Aracaju. Amém. Mogi. Amém. 13, abençoado. Fiquei lá. Consegui acompanhar tudo. Glória a Deus, né? Geralmente eu falo bastante. Mas, ó, esses daqui são o mais importantes. Entrei em algumas lives. Mas não tem problema, Elaine. Ó, quem não conseguiu acompanhar as lives, gente, é só você clicar aqui no meu nome e no meu link,
que tá no perfil, tem o YouTube lá, tem todas as lives lá. Continua do dia que você parou, não tem problema. Se inscreve também no canal. Sou de São Paulo, bênção. Hoje consegui Erivaldo. Erivaldo, Deus abençoe sua vida. Aracaju, veterano. Manda mensagem pra mim, que eu não consigo, eu não lembro, gente. Eu sou uma jovem senhora, às vezes eu esqueço. Amém, Deus abençoe. Peço as orações de vocês, continue orando por mim, que eu estarei orando por vocês. Viu? E é basicamente isso hoje. Amanhã nós iremos entrar também. Temos alguns para aprender. Terminamos no 30. E a gente vai aprender mais alguns ditados sábios, mas amanhã a gente dá uma finalizada aqui. E esses são os mais importantes. Então, se você puder, anota bastante isso. Porque eu acho que é aquele que a gente tem que ter assim de cabeceira de cama, né? Mariporã, seja bem-vinda. Nossa, tem um restaurante aí em Mariporã muito gostoso. Acho que é Terra Nostra. Você paga um valor, gente. Aí você paga um valor fixo. Aí você chega de manhã e fica até a tarde. Você come o dia inteiro. Muito gostoso. Amém? Então, vamos finalizar. E aqui nós já sabemos, né? Os veteranos me ajudem aí. Ah, não deixa de se inscrever. E também... que bênção, Moni. Então, não deixa de se inscrever aqui e ativar o Hurt Me, porque também me ajuda. No sentido de a live ficar mais conhecida. Se inscreve aqui também. E quem puder, sempre que ver os conteúdos, ali, ó, clicar na setinha de compartilhar. Às vezes você não quer nem compartilhar, mas você já clicando na setinha já ajuda também, tá bom? E os veteranos já escrevem aí, ó, alegres. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Boa, Ellen. Márcia, caixa alta, hein, Márcia? Alegres! Boa, Lúcia. Mônica, caixa alta, alegres. Que eu já imagino vocês, ó, a gente levantando. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos viver o dia de hoje com muito vigor. Amém, gente? A Rafa também, alegres. Erivaldo, aumenta esse alegre aí, põe em caixa alta, hein? Alegres. Porque na minha cabeça já estão, ó, dando um brado de vitória. Amém? Tenham todos um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Tamo junto de novo amanhã, 6 horas da manhã. Eu sempre falo, quando eu termino aqui, eu tiro um print dessa live, coloco lá inscrito. Então, se você não quiser perder, só você se inscrever lá. Você só se inscreve e ele já anuncia. E o Hurt Me também já anuncia a hora que começa a live. Boa, Erivaldo. Deus abençoe sua vida. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tamo junto sempre. Tchau.